Muitos séculos atrás, nas vastas florestas da taiga e nos rios rápidos das cabeceiras do Yenisei, viviam os kirguizes, um povo endurecido pelo trabalho e pela natureza indomável. Essas pessoas eram reconhecidas pela resistência, domínio da natureza e defesa de suas terras contra inimigos. Mas o mundo deles não era tranquilo. Ao sul, erguia-se o poder do Kaganato turco, que via os kirguizes apenas como tributários e rebeldes. E hoje vou contar para vocês a história de Barsbek, um dos maiores governantes dos kirguizes, que se tornou símbolo da luta pela liberdade e independência do seu povo. Sabem, caros espectadores, no YouTube há muitos vídeos sobre a história da Europa, dos Estados Unidos e de outros países, mas episódios como este são bem mais raros. Tudo depende da participação de vocês. Se os vídeos fazem sucesso, recebem muitas visualizações, curtidas e são compartilhados, naturalmente mais videoblogueiros passam a produzir episódios sobre esses temas. Por isso, se vocês gostam do que fazemos, apoiem-nos com curtidas, compartilhamentos e, é claro, comentários positivos. E minha eterna gratidão especial aos patrocinadores do canal no YouTube ou no Patreon. E agora, ao tema do episódio. O Kaganato turco, um grande império que se estendia do Altai até o Cáucaso, subjugava tribos e povos, impondo-lhes sua vontade. Seus governantes poderosos, como Mukan Kagan, reprimiam com firmeza qualquer desobediência. Os kirguizes, um povo orgulhoso e amante da liberdade, foram várias vezes alvo da política expansionista deles. No entanto, nos corações dos kirguizes sempre havia a esperança de preservar sua identidade e um dia conquistar a independência. No século VI, os kirguizes no Yenisei formaram seu próprio estado. Após a queda do Kaganato Rouran, os kirguizes conquistaram a liberdade por um curto período. Mas logo, nos anos de 554 a 555, Mukan Kagan novamente subjugou suas terras, exigindo tributo em armas e ferro. A bacia de Minusinsk, rica em minério, tornou-se um importante centro de metalurgia e produção para o Kaganato turco. Apesar da dependência, os kirguizes continuaram a manter suas tradições e o sonho de liberdade. No leste, o Império Chinês Tang usou a política de dividir para conquistar, incentivando os povos da Ásia Central a entrarem em conflitos. Os governantes chineses apoiavam a revolta contra os turcos, mas buscavam conter o fortalecimento dos kirguizes. Como resultado dessas intrigas, surgiu o segundo Kaganato turco na arena política, representando uma ameaça para todos os vizinhos. Nesse ambiente complexo e perigoso, os kirguizes sobreviviam confiando na força de seus líderes e na unidade diante das ameaças. Entre eles, surgiu Barsbek, um jovem líder do lendário clã Agé. Diziam que o clã de Barsbek havia sido abençoado pela deusa Umay-Enen, e o título Umay-Bek indicava uma ligação especial com os protetores celestiais. Barsbek perdeu o pai cedo e superou desafios com seus 4 irmãos. Mostrou liderança desde jovem, mas valorizava os prazeres simples da caça. A simples alegria da caça com o taigan. Barsbek entendia que a independência dos kirguizes era o único caminho para preservar sua identidade, mas também sabia de outra coisa. Enfrentar sozinho o segundo Kaganato turco era loucura. Seu governante, Kapogan Kagan, herdeiro dos gloriosos guerreiros das estepes, transformou seu povo em uma força temível. Sua máquina de guerra, aprimorada em campanhas contínuas, era praticamente invencível. O próprio Kapogan atravessou o Rio Amarelo 6 vezes e saqueou o norte da China, mostrando aos inimigos o poder dos turcos. O que Barsbek poderia opor a tal poder? Sim, os kirguizes eram guerreiros fortes e seus ferreiros famosos por armas, mas faltava prática militar constante e superioridade numérica. Barsbek encontrou uma saída, a diplomacia. Ele se declarou vassalo do imperador Tang, esperando pelo apoio da China contra os turcos. Também foi enviada uma embaixada aos turgeses em Semirechye. Secretamente, preparava uma embaixada para o Tibete. Em seguida, Barsbek assume o título de Kagan, adotando o nome Inanshu Alp Bilgey. Dessa forma, ele se igualava aos governantes do Kaganato turco.
Em outras palavras, com esse gesto ousado, ele os desafiava abertamente. Barsbek mostrava que pretendia rivalizar com Kapogan Kagan pelo poder na Ásia Central. A resposta de Kapogan Kagan não demorou a chegar. Em 693, ele lançou uma campanha contra os kirguizes do Yenisei. No entanto, essa campanha terminou em derrota. Os guerreiros kirguizes repeliram o ataque e detiveram os turcos nas fronteiras. Forçado a fazer a paz, Kapogan reconheceu Barsbek como Kagan e selou o acordo com um casamento. Barsbek casou-se com a sobrinha mais nova de Kapogan. Esse sucesso fortaleceu a posição de Barsbek. Seu título, novas ambições e o apoio do aliado indicavam uma coisa: os kirguizes estavam prontos para lutar por seu lugar entre as grandes potências da Ásia Central. O Kagan kirguiz Barsbek conduzia uma política externa ativa. Ele enviou uma embaixada ao Império Tang, com o qual os turcos travavam uma guerra feroz. Os kirguizes estavam entre seus aliados, apesar dos laços de parentesco com a dinastia governante a China. Barsbek também buscava apoio no Kaganato turguês. Assim, em 709, Barsbek conseguiu criar uma poderosa coalizão antiturca. Além dos kirguizes, a coalizão incluía o Império Tang e o Kaganato turguês. Kapogan Khan entendia bem a ameaça crescente da coalizão formada por Barsbek. Tonyukuk, um estrategista e conselheiro notável do Khan, escreveu: "O Khan Tabgash era nosso inimigo. O Khan das 10 flechas era nosso inimigo." Mas o maior inimigo era o poderoso Khan dos kirguizes. Os inimigos estavam por toda parte, como aves de rapina. Para eles, éramos carniça. Os turcos não esperaram muito para que seus adversários se fortalecessem e decidiram agir primeiro. A estratégia deles era clara: derrotar cada um antes que a coalizão virasse uma força unificada. Primeiro, os turcos iniciaram uma campanha contra os kirguizes. Em 709, as tropas do Kaganato Turco-Oriental, sob o comando do experiente Tonyukuk, invadiram as cabeceiras do Yenisei. Durante a campanha foram derrotadas as tribos Chikov e Azov, aliadas dos kirguizes. Ao ocupar posições-chave em Tuva, os turcos transformaram esse território em uma base para ações futuras. Os kirguizes bloquearam a principal rota de Tuva ao Yenisei, erguendo uma muralha em um desfiladeiro nas montanhas. Os turcos não conseguiram romper a fortificação e as passagens permaneceram sob o controle dos kirguizes. Barsbek achava que estava seguro e esperava a ajuda do Império Tang e do Kaganato turguês. No entanto, naquele momento, os aliados foram obrigados a defender suas próprias fronteiras e não puderam prestar ajuda efetiva. Ficando sozinho diante de um adversário formidável, Barsbek tentou mudar a estratégia. No outono de 710, ele enviou uma embaixada ao Tibete com quem anteriormente mantinha relações diplomáticas. A embaixada foi liderada pelo experiente diplomata Eren Uluk, da família Bulsarov, que já havia cumprido missões com sucesso e possuía grande autoridade. O objetivo era envolver o Tibete a agir ativamente contra os turcos e reavivar a coalizão com o Império Tang. No entanto, o tempo foi perdido, o Tibete não tomou a iniciativa e o próprio Eren Uluk morreu no Tibete em circunstâncias não esclarecidas. Os comandantes turcos aproveitaram a situação. Tonyukuk planejou uma manobra ousada: contornar as rotas principais dos kirguizes pelos desfiladeiros e atravessar a cordilheira de Sayan no inverno. Essa expedição foi uma das mais arriscadas da história dos turcos. Entre os participantes da expedição estavam o futuro Khan Bilg e seu irmão Kyultigin. Tonyukuk descreveu as dificuldades assim: "Eu dei ordem aos guerreiros para montarem em seus cavalos. Quando passamos por Akermel, eu ordenei que acampássemos. Depois, ordenei novamente que seguíssemos viagem. Eu mesmo abria caminho na neve, apoiando-me, como os outros, em bastões de madeira. À frente, iam pessoas pisando e compactando a neve. Seguindo-os, atravessamos montanhas cobertas de floresta. Descemos com grande dificuldade, levamos 10 dias para alcançar a encosta da montanha. O guia, que se perdeu do caminho, foi morto a facadas." No inverno do ano 711, os turcos atacaram repentinamente os kirguizes. A batalha noturna foi a primeira etapa do confronto.
Atacamos os kirguizes enquanto dormiam. Abrimos caminho com lanças, diz o monumento rúnico dedicado a Gültejin. O fator surpresa deu vantagem aos turcos. As principais forças dos kirguizes foram derrotadas e muitos guerreiros perderam o ânimo. Barsbek reuniu os guerreiros restantes e ordenou a evacuação das famílias para o norte, rumo às fronteiras com os povos da floresta. Os guerreiros restantes ele levou para uma região conhecida como Chernisunga, onde organizou a defesa. Por 3 dias, os kirguizes lutaram desesperados, repelindo o ataque das forças superiores inimigas lideradas por Gültejin. Barsbek participou da batalha, lutando lado a lado com os soldados comuns, porém as forças eram desiguais. Os kirguizes foram derrotados e o próprio Barsbek morreu em combate. O corpo dele nunca foi encontrado. Os derrotados não conseguiram enterrá-lo com honras, como exigiam os antigos costumes. Barsbek permaneceu na memória do povo como um herói. Lutou até o fim, defendendo sua terra e seu povo. Barsbek foi essencial na história dos kirguizes do Yenisei. Sua tentativa de unir os esforços de diferentes povos e formar uma coalizão contra os turcos demonstrou visão diplomática e política. Embora seus planos não tenham se concretizado, eles lançaram as bases para que os kirguizes compreendessem a importância das alianças e da unidade diante de ameaças externas. Barsbek permaneceu na memória do povo como um Kagan que, apesar das circunstâncias desfavoráveis, demonstrou coragem e sabedoria. Sua determinação em desafiar os turcos e a tentativa de criar uma coalizão poderosa tornaram-se exemplo para as gerações seguintes de líderes kirguizes. As lendas sobre Barsbek inspiraram futuros líderes e fortaleceram a identidade do povo kirguiz. Após a derrota dos kirguizes, os turcos restabeleceram seu domínio sobre os territórios ao longo do Alto Yenisei. Os kirguizes foram obrigados a se reconhecer como vassalos do Kaganato turco. No entanto, sob a vassalagem, os kirguizes mantiveram a autonomia interna e suas tradições. Eles pagavam tributo aos turcos, mas preservaram suas tradições guerreiras e culturais, o que mais tarde desempenhou um papel fundamental em seu renascimento. Os kirguizes só puderam voltar a intervir ativamente nos acontecimentos da Ásia Central após a queda do Estado turco em 745, quando o Kaganato Uigur passou a representar uma séria ameaça para eles. Mas essa já é uma outra história. Por hoje é só. Obrigado por assistir. Até o próximo episódio.